Senhor é fiel e será sempre o nosso Senhor, aquele que cuida de cada um de nós. É só você confiar, esperar no Senhor, e Deus faz grandes milagres. E hoje nós vamos falar de um milagre que o Senhor operou no passado, mas que Ele traz uma grande lição para a nossa vida aqui hoje. Ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 7. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé. Estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, pregando o Evangelho a toda criatura. E ontem estivemos aqui num seminário aí discipulado, pouco mais de 50 irmãos. Acredito que foram abençoados, porque só falou comigo quem gostou. Quem não gostou não veio falar comigo, então eu acredito que eles gostaram. Esse foi o primeiro módulo, teremos outros mais para frente, mas queridos, nós estamos buscando fazer cumprir com a palavra de Deus, fazer discípulos, para que a palavra de Deus seja pregada. E você é uma discípula, um discípulo de Jesus, quando você faz aquilo que Deus ensina através do seu Filho Jesus Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 11. E a palavra diz assim: aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinha. Senhor Deus, nosso Pai, nós pudemos te louvar, te adorar, ouvir, Senhor, o testemunho da tua glória, do teu poder, da tua majestade. Como o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, ouvindo as nossas orações e respondendo, Senhor, com bênçãos, através, Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, no qual nós cremos, que tem todo o poder nos céus e na terra para operar milagres. E obrigado, Deus, porque o Senhor continua operando milagres. E todos aqueles que creem aqui hoje, vejam, Senhor, o milagre acontecer na sua vida. Queremos, Senhor, que como naqueles dias, ó Deus, crer e saber que, apesar de não estar presente em corpo, o teu Espírito Santo se faz presente aqui, manifesta o teu poder, a tua glória, Senhor, nesse lugar, toca em cada vida, em cada coração, ó Deus, desfaz toda barreira, todo preconceito, tudo aquilo que nos impede, Deus, de olhar com os olhos da fé e ver o Senhor agindo e operando de uma maneira sobrenatural. Usa a minha vida, Pai, agora fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos se assentem. A palavra, o título é o filho da viúva de Naim. Cuidado, queridos, Naim não era o marido da viúva, Naim era uma cidade, era um povoado, né? Muitas vezes a gente fala, o irmão Naim, não. Naim era uma pequena cidade, e ela distava 8 quilômetros do Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus Cristo, onde ali aparecem Elias e Moisés. Ela ficava a 32 quilômetros de Cafarnaum, lugar onde Jesus
fez uma sede praticamente do seu ministério, aonde ele gostava de estar e aonde ali ele operou muitos milagres em Cafarnaum. Ficava a 10 quilômetros de Nazaré, cidade também onde Jesus esteve ali. Jesus de Nazaré, cidade próxima. E era uma pequena aldeia, e ela ficava num lugar de difícil acesso. Talvez aquele povo devia ter ouvido falar da fama de Jesus, aquilo que ele fez e aquilo que ele estava realizando, mas nunca imaginaram que Jesus um dia talvez fosse até Naim, porque é um povoado pequeno, poucos habitantes, difícil acesso. Eles diziam, aqui talvez ele nunca venha. E eu quero dizer, talvez você hoje entrou aqui dizendo isso, Jesus nunca vai falar comigo, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão irrelevante, eu não tenho nada para dar para Jesus, eu não sou importante, não tenho um título, não tenho um status, mas Jesus não está em busca de título, status ou grandeza, mas Ele está atrás de vidas que precisam dEle. E ninguém pode dizer, eu não preciso de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Um dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, Jesus não estava preocupado com a distância, com o tamanho da cidade, quantos habitantes tinha, quem era o governador, ou sei lá do que, ali daquele lugar. Mas ele não estava preocupado com as coisas que nós, às vezes, valorizamos tanto. E para Jesus isso não tem valor, porque ele não está preocupado com coisas materiais, com coisas que nós valorizamos tanto, achando que isso vai trazer felicidade ou vai trazer algum benefício para nós. E quantas vezes nós vemos testemunhos de pessoas que passaram por uma experiência terrível, por uma enfermidade terrível, sobreviveram e disseram, a partir de hoje eu vou mudar de vida, porque eu estou enxergando a vida agora de uma outra maneira. Não precisamos passar por isso, queridos, basta apenas olhar para Jesus e ver que era um homem simples, não tinha onde colocar a sua cabeça para dormir, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha bens, não tinha um palácio para reinar, mas ele veio reinar nos nossos corações. A Bíblia o chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não houve rei neste mundo, nesta terra, em toda a história da humanidade, que reinou como Jesus tem reinado. Não houve rei que pudesse fazer o que Deus faz, com toda a sua riqueza e com todo o seu poder. Não houve ninguém que pudesse fazer aquilo que Jesus fez e continua fazendo até hoje. Basta apenas confiar. E lá no Salmo 37, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu gosto muito de citar isso. Se você for lá no dicionário, procurar o que é tudo, você vai se surpreender, porque é tudo. Ah, mas isso Jesus não pode? Pode. Ah, não, mas eu tenho um problema difícil de resolver, mas Ele pode. Mas tem uma causa na justiça que eu não sei como é que vai, Ele resolve. Mas e o diagnóstico que foi dado? Ele muda. Disseram para a mãe do Davi, olha, não tem mais jeito, mãe. Só um milagre pode acontecer, mas Deus é o Deus dos milagres, Ele faz, Ele opera, e vai continuar fazendo em todos aqueles que nele creem. Basta só confiar e crer. Sabe que nós temos uma dificuldade, às vezes, de entregar. Às vezes, no fundo do poço, nós ainda ficamos resistindo e querendo achar forças dentro de nós para mudar uma situação. Quando é só dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais saída. E aqui está uma situação aonde, aos olhos humanos, o que estava acontecendo naquela hora não tinha mais solução. Era uma mulher viúva
E mulheres viúvas naquele tempo, ficando sozinha, era praticamente colocada à parte da sociedade, porque ela não tinha como sobreviver. Ela já tinha perdido o seu marido, e certamente quem a sustentava era o seu filho. E quando ela menos espera, o seu filho morre. E aquela mulher certamente deve ter entrado em desespero e dizer: e agora? O que eu faço da minha vida? Assim como nós muitas vezes não sabemos o que fazer, não temos solução, não sabemos aonde achar a porta para sair, não vemos a luz no fim do túnel, muitas vezes nem o túnel nós não estamos enxergando. E aquela mulher estava exatamente nessa situação. Mas naquele dia, queridos, Deus tinha marcado com aquela mulher algo para fazer na vida dela. Deus é um Deus que nos socorre, como nós ouvimos. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, nós estamos dizendo: Senhor, é no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu espero, é do Senhor que vai vir a minha resposta, a minha solução, porque aqui nesse mundo não tem mais solução. E diz então que Jesus, andando aquele tempo, dependendo, ele deveria ter saído de Cafarnaum, indo para Naim, andando 32 quilômetros, levando um pouco mais de um dia, chega ali, e a palavra diz que quando chegou perto da porta, Naim não era uma cidade como algumas, cercadas por muro. Era uma cidade aberta, mas talvez tivesse lá um portal, ou talvez o escritor estivesse se referindo, chegando perto da cidade, às portas da cidade, uma maneira de falar, nós não sabemos. Mas ele estava chegando ali naquela cidade, chegando perto da porta da cidade, e Jesus se depara então com aquele velório, não sei se é velório, não é velório, né? Hã? O enterro, cortejo. Às vezes eu vejo falar no cortejo da noiva, eu fico preocupado, eu não sei quando. Hã? Mas aqui era um cortejo fúnebre. E Jesus entrando, e o cortejo saindo. E Jesus olha para aquele caixão, que não era um caixão como nós sabemos hoje, queridos. Ele não era um caixão de madeira, com uma tampa lá, não. Era uma maca, enrolava-se o defunto num pano, e colocavam ali, colocavam nos ombros, e saíam levando. E Jesus está chegando naquela cidade, e se depara com esta cena. E aqui a palavra fala de uma coisa muito particular para cada um de nós. Porque muitas vezes nós não entendemos como Deus age, e a palavra diz assim: e chegando perto da cidade, e vendo o Senhor, vendo-a, ele olha para a viúva, ele não olha para o caixão. Vendo-a, moveu-se de íntima compaixão. Quando você está passando por uma luta, e quando você está precisando de um socorro, e Deus olha para o teu coração, o coração de Deus se enche de íntima compaixão. Corações só se enchem de íntima compaixão quando há amor. Eu não estou falando de ter dó, porque dó, nós passamos na rua, vemos alguma cena, que dó, que pena. Mas Jesus não sente pena nem dó de nós. Ele sente uma íntima compaixão. Aquilo que está doendo em você, dói em Jesus. Aquilo que traz sofrimento para você, traz sofrimento para Jesus.
porque Ele sabe aquilo que nós estamos passando, porque Ele passou por tudo isso, e muito mais. Ele foi humilhado, foi socado, foi cuspido, tudo aquilo que podiam fazer com Ele, Ele fez. Ele passou para as piores humilhações, mas Ele não desistiu, porque Ele sabia que tudo aquilo valia a pena por causa de você e de mim. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando Ele vê você passando por uma luta, por uma dificuldade, Ele sente a tua dor, Ele sente o teu sofrimento, Ele sabe o que você está passando, e Ele vai a ponto de entregar a sua vida para que você não passasse por isso. E o que Ele mais deseja, o que mais Deus anseia, é fazer com que você seja abençoada, abençoado, e não passe por essas lutas e dificuldades. Mas às vezes Ele até permite para que a gente entenda que Ele está sempre atrás de nós, para nos alcançar e para trazer sobre nós a bênção do Senhor. E Ele olha para aquela mulher e diz a palavra, moveu-se de íntima compaixão e diz a ela, não chores. Como é difícil, hein, meu irmão? Naquela hora, naquele hospital, ouvir do médico e dizer para você, não chores. Não dá para segurar, queridos, são sentimentos que nós não temos condição de segurar. Mas Jesus não estava olhando para as lágrimas dos olhos, Ele estava olhando para as lágrimas do coração daquela mulher. Porque aquelas lágrimas dos olhos, em pouco tempo secariam, ela vai acabar, Ele vai acabar se conformando, porque a palavra diz que nós temos um Espírito Santo que é consolador. Ele estava olhando para o coração dela, porque ela sabia o que viria depois. Ele sabia as dificuldades que ela encontraria depois. Jesus sabe das dificuldades que você está vivendo, e até das dificuldades que você vai passar, talvez por algo que você mesmo plantou. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Às vezes, consequência da nossa caminhada. Mas Jesus está em todos os negócios da tua vida. Em todas as áreas que você permitir, Ele está com você. Ele disse, o nosso inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer com a tua alegria, tua paz, tua felicidade, tua carreira, tudo o que ele puder, ele vai destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida, mas não é uma vidinha qualquer. Não é uma vidinha miserável. Ele disse, eu vim para dar vida abundante. E vida abundante é você ter problemas, sim. Ele não disse assim, vocês não vão ter mais problemas, vocês vão ter vida abundante, acabaram esses problemas. Ele nunca disse isso, mas ele disse, ainda que você tenha em qualquer área da sua vida, eu vou estar com você. Eu vou te socorrer. Aonde você for, eu vou com você. Quando você passar por luta, eu vou estar lá junto. Quando você sair dela, nós vamos celebrar e vamos comemorar juntos. Porque Ele sabe que com Ele a vitória é certa. Com Ele você sempre será mais do que vencedor. Sem Ele, é uma dúvida, uma incerteza, mas que quase sempre não acaba bem. Mas quando você coloca a certeza em Jesus, Ele vai nos dando uma fortaleza que não vem de nós, uma certeza que não vem de nós, mas é Ele que coloca em nós a certeza, a esperança de que Ele vai fazer o melhor por nós. E Ele se move e diz, não chores. E Ele então aí se dirige para aquela esquife. Esquife é aquela maca com o cadáver ali que eu falei. Então Ele olha para aquele e começa a ver aquela cena, queridos.
E ele então, diz a palavra aqui, chegando-se, tocou o esquife. Olha, Jesus aqui, ele vai além da lei. Porque a lei dizia que não se pode tocar no morto. Lá em Levítico diz que aquele que tocar se torna imundo. Mas Jesus muitas vezes ele passa por cima da lei e vai pela graça. Porque o amor de Jesus está acima de qualquer coisa nesse mundo. Às vezes até quando a gente não crê, o Senhor faz um milagre. Até quando a gente duvida, Deus faz um milagre. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele não tem barreiras, preconceitos, que olhem e façam pré-julgamentos de nós. Porque se Ele olhasse para nós, Ele dizia, esse aí não tem jeito. Mas o Senhor diz assim, sempre haverá jeito para aqueles que confiam no Senhor. Nós cantamos aqui, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Se você for lá hoje em Jerusalém, o monte de Sião está lá. Ele está lá. Permanece para sempre. Inabalável. Talvez um dia ele deixe de existir por algum motivo, mas até aqui o Senhor mostra que aqueles que confiam no Senhor, serão como um monte de Sião, inabaláveis. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, vai vir a tempestade, vai vir tudo, mas nós permanecemos firmes no Senhor, confiando nele, crendo que Ele tudo fará. Ele não olhou e disse, a cidade é pequenininha, não vou lá não. O profeta Zacarias, no capítulo 4, ele diz assim, por quem despreza o dia das coisas pequenas? Então, às vezes eu ouço as pessoas falando assim para mim, pastor, sabe, era um negócio tão simples, eu nem incomodei a Deus. Eu falo assim, Deus deve estar muito triste por isso. Porque você está achando que Deus é um Deus que Ele só olha para as coisas grandes. Não, Ele olha para as pequenas também. Eu me lembro até hoje, há muitos anos atrás, isso faz mais de 30 anos, eu era menininho, tinha uns 12. Uma irmã veio dar um testemunho, que ela estava cozinhando, e estava fazendo um peixe. Ela pega um pedaço de peixe e põe na boca para experimentar. E nisso, o espinho do peixe para na garganta. E ela sozinha em casa. Não sabia dirigir. 30, 40 anos atrás, o que vai fazer? E ela tentando tirar, não conseguia. Ela dobrou os joelhos do lado da pia. Senhor, eu não tenho outra saída aqui agora. Ou se eu tiro esse espinho, ou eu não sei o que vai acontecer. E ela dobra o joelho, quando ela dobra o joelho, dá um ataque de tosse nela. E ela começa a tossir, aquele espinho sai para fora. Coisas pequenas. Não vou incomodar Deus. Então fica incomodado. Incomoda Deus sim, sabe por quê? Quando você vai a Ele nas coisas pequenas, Ele vai dizer assim, que bom que Ele confia em mim, que ela confia em mim, até nas coisas pequenas. Não é só quando as coisas são terríveis, quando o diagnóstico é ruim, quando a coisa está muito difícil. Não! Ele é um Deus das coisas pequenas e das coisas grandes. Ele quer que você mostre a sua dependência por Ele, seja nas pequenas, seja nas grandes. A palavra de Deus diz assim, no pouco foste fiel, no muito te recompensarei. Deus leva em conta tudo na nossa vida,
Nada é desprezível para Deus. Às vezes nós não. Isso aí não. Quantas vezes eu já vi? Eu trabalho com construção, obras. E já vi gente falar assim, é só isso que é para fazer? É só 5 metros de azulejo? Não, isso aí eu não vou fazer não. Só que depois, o dono daquela casa, ele vai construir a outra, ele vai lembrar de quem? Daquele que fez os 5 metros, lá e tem mais 5.000 lá para fazer. E Deus vai agir da mesma maneira. Às vezes Ele põe coisas pequenas na nossa mão para nós mostrarmos a Ele a nossa fidelidade. E a gente às vezes quer que Deus nos mande para fazer grandes obras, grandes acontecimentos. Só isso aqui? Isso aqui agora não dá tempo não, Deus. Mas Deus conta com você, conta comigo, conta com todos nós para fazer a obra do Senhor. E muitas vidas estão esperando alguém que não se importe com coisas grandes, coisas pequenas, porque vai dizer, Senhor, envia-me a mim. E Ele vai dizer, é com você que eu vou contar. E aí o outro fica olhando e fala assim, por que Deus usa ele e não usa a mim? Por quê? Porque Deus conta com aqueles que estão presentes. E Deus vai usar aqueles que se apresentam a Ele. O nosso problema é que às vezes nós somos bons em alguma coisa e achamos que nessa área não precisamos de Deus. Deus, deixa comigo isso aqui, eu sou bom. Ele vai dizer, então vai. Quando você cair, você volta onde você caiu. Para que você seja levantado por mim. Porque eu vou te levantar. Quando você reconhecer que errou, volta, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E ele olha para aquela mulher, íntima compaixão, e ele sabia que a solução estava ali. Mas não havia ninguém que podia trazer solução para aquele problema. Só ele podia resolver aquele problema. Quando você chegar no ponto que alguém disser para você, só um milagre, saiba que é aí que Deus começa a agir. É agora que Deus vai agir. É agora que Deus vai fazer. Para que a glória seja dada ao Senhor. A palavra diz que tinha um homem cego de nascença. E Jesus vai e cura aquele homem. E vão a ele e perguntam, mas quem pecou? Ele ou os pais dele? Ninguém pecou. Essa enfermidade era para que Deus revelasse a sua glória no Filho dele, Jesus Cristo. Às vezes Deus vai permitir que a gente passe por luta, por alguma dificuldade, querido, para que a glória de Deus apareça na nossa vida. Mas eu tenho que reconhecer que foi Deus quem fez. Isso que nós vimos os nossos irmãos fazer, eu vim aqui agradecer. Agradecer. Obrigado, Deus, pelo milagre na vida do Davizinho. Obrigado na vida do irmão, da irmã. Deus vai continuar fazendo enquanto nós crermos. E ainda que não creamos, Ele continua sendo Deus e vai continuar fazendo milagres sim. Porque Ele não precisa da nossa crença. Ele é Deus. Ele pode fazer todas as coisas. Aquela mulher não pediu. Oh Deus, vem aqui, ressuscita o meu filho. Ela nem sabia quem era Jesus, talvez. Mas o amor de Deus, a compaixão que Ele tem pela tua vida, pela minha vida, Ele não precisa que você reconheça, que espere. Ele age para que você reconheça que só Ele poderia ter operado e é Ele que vai operar na nossa vida. E Ele então toca naquela esquife e fala com o morto. Talvez a tua esperança esteja morta, Ele está falando com a tua esperança hoje. Talvez tenha morrido a alegria do teu coração, o Senhor está falando com a tua alegria. Talvez tenha morrido os teus negócios, o Senhor está falando com o teu negócio. Talvez o teu casamento não esteja indo bem, o Senhor está falando com o teu casamento que morreu. Mas Ele hoje quer ressuscitar tudo isso na nossa vida. Porque Ele é o Deus que ressuscita.
Ele é o Deus que renova a esperança em nós, ainda que não haja solução humana. Ele não é humano, Ele é divino, sobrenatural, Ele é Deus. E Ele toca naquela esquife, olha para aquele corpo inerte e diz: mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E hoje eu quero profetizar sobre a tua vida e dizer que Deus está dizendo para você, se você está desanimado, abatido, perdeu a esperança, a alegria, a fé, o Senhor está dizendo para você hoje, levanta-te. Levanta e começa a andar, porque Deus está com você nesse negócio. Não importa como tenha acontecido. Ele não vai pedir esclarecimento, não vai querer saber da tua história, porque Ele está escrevendo uma nova história na nossa vida. Lá em Coríntios 15 diz assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas passaram, a partir de agora, tudo se faz novo. Você quer coisas novas na tua vida? Entrega para Jesus. Deixa Ele fazer, deixa Ele operar. E você vai ver coisas grandes acontecer na tua vida. E o defunto assentou-se e começou a falar. Eu não sei se ele tinha noção do que tinha acontecido. Mas ele deve ter olhado, porque a palavra diz que, assim como aconteceria hoje em qualquer lugar, os que estavam em volta ficaram aterrorizados. E muitos saíram. Mas aquela mãe não. Tenho certeza que ela deve ter ficado ali do lado. E vendo o que Jesus estava fazendo na vida dela. Porque foi por ela que Jesus curou, libertou, salvou, resgatou, ressuscitou aquele jovem. Quando Jesus chegou naquela cidade por uma porta, pela mesma porta a morta saiu. Quando Jesus entra no nosso coração, as coisas ruins saem. Quando Jesus entra na tua casa, Ele limpa e faz a bênção na tua casa, na tua família. Quando Ele entra nos teus negócios, o Senhor muda a história dos teus negócios. Pela mesma porta que Jesus entra, o mal tem que sair. Porque na presença do Senhor, as trevas não podem ficar. Aonde a luz brilha, as trevas não têm lugar para permanecerem. E aquele mancebo sentou-se e começou a falar. E ele o entregou para a sua mãe. Jesus, lá em 1 Coríntios 15, diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aqueles que têm o Senhor podem confiar. E sabem que nunca serão decepcionados. Às vezes nós temos que confiar negócios, coisas, a homens. Mas a nossa vida só a Jesus. As nossas lutas, as nossas dificuldades, nós temos que ir a Jesus. E dizer para Ele: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E melhor ainda, quando você se vê numa situação difícil, antes de buscar ajuda, socorro ou estratégias, consulte ao Senhor. Porque a estratégia de Deus é a melhor para nós. E alguém vai dizer: mas como assim estratégia de Deus? Muitas vezes reis, Davi, antes de combater povos aonde ele ia enfrentá-los, ele primeiro ia consultar o Senhor. Ele não ia consultar o general para dizer qual a estratégia de guerra. Ele primeiro dizia: Deus, qual é a tua estratégia? Porque a tua certamente é melhor do que a de qualquer homem. E Deus dizia: pode ir que eu já dei eles na tua mão. E às vezes ele nem sabia como.
E de repente era chuva de saraiva, de repente era uma emboscada, de repente eram cornetas e cântaros, de repente ele fazia do jeito dele, mas a estratégia de Deus não é para questionar, é para fazer. Quando Deus fala, faz, faça, que você vai ver a vitória certa. Nunca Deus falou assim, pode ir que vai dar certo, e chegou lá, deu errado. Só deu errado quando não fizeram do jeito de Deus. Mas quando obedeceram a palavra do Senhor, e fizeram aquilo que Ele mandou, todas as vezes, o povo de Deus saiu vencedor. Eu quero que você saia daqui essa noite vencedora. Vencedor. Talvez você entrou aqui com algum problema, uma luta, uma dificuldade. Talvez, como aquela mulher, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que nas mãos do Senhor, tem solução sim. Pessoal do louvor, por favor. Tem solução sim. Se você confiar no Senhor, Ele vai dizer assim, o que você perdeu? A esperança, a alegria, a paz, perdeu tudo. Às vezes a gente diz, perdi tudo. O que é tudo? Se você tem Jesus, você tem tudo. O resto, Ele vai acrescentando, Ele vai dando, Ele vai resgatando, vai reconciliando e vai fazendo novas todas as coisas. Porque Ele tem poder para isso. Eu só preciso dar a Ele liberdade para agir na minha vida. Vamos ficar de pé. Eu queria orar com você. Talvez você